Fala, Então Duda. tá, para Cerati deseja a todos um feliz Dia das Mães. Minha mãe, Das Bolívar, mães, como é que tu talado. tá, meu? Que saudade, tá ligado? Como é que tu tá, meu amigo Bolivão, general? E aí, tchê? Tô bem, Duda, graças a Deus. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar participando com vocês aí. Bolívar agora é técnico de futebol, respeitado. Um homem não mais pense sério. Que ele é um ex-jogador. É um homem sério que fala. E eu quero falar sobre esta tua nova fase. Primeiro, Bolívar, neste momento tu tava treinando o Vila Nova. Tu ainda tá lá? Saiu? Como é que ficou a tua situação com o clube? Então, consegui logo quando teve toda a paralisação de todas as competições, né? Consegui retornar a Porto Alegre para poder ficar aqui esse tempo todo que a gente está vivendo, né? Mas o contrato ainda em evidência. A princípio, a nossa apresentação ela vai ser agora no dia 11, a próxima segunda-feira, mas com uma possível alteração ainda para o dia 18. Então, esperar essa semana para ver qual a data certa mesmo para o retorno. Até porque a gente não tem definições ainda de datas de competições, então estamos aguardando aí a CBF e a Prefeitura de Goiânia para poder ter um retorno. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre o destino que aguarda ali na frente Bolívar. É ele de terno, né? Tipo Galhardo, né? No Beira-Rio. Opa, desculpa. No Beira-Rio e treinando o Inter, né? No pentacampeonato da Libertadores do Inter, no Penta e no Hexa, né? Vai perder uma final no meio disso tudo também, da Libertadores, mas eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer, Bolívar. Absolutamente nenhuma dúvida. Tu vai ter estágios na tua carreira agora, vai chegar no Inter e aí o Penta, porque só vai, e o trio e o Tetra com o Kudê, vem antes um pouquinho com o Kudê, né? E aí o Bolívar entra na nova geração, ele fica cerca de 5, 6 anos com o Inter e depois, como ele fala outras línguas, é a Europa. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Bolívar. Absolutamente nenhuma dúvida. Tô errado? Certo, Potter. Coloco metas na minha vida e a gente ainda vai estar conversando esse assunto, porque já tivemos esse assunto uma vez na casa de um amigo em comum e eu te passei a minha ideia e tudo aquilo que eu pensava em futuro de carreira, e você deve se lembrar muito bem. Claro que sim. E eu estou trabalhando para isso, né? Já é o 6º clube na minha carreira, em 2 anos, e todos eu consegui terminar os trabalhos até o final do contrato. Então, estou com os pés no chão, fazendo tudo aquilo que é pedido no futebol. Você precisa se calejar, mesmo tendo uma carreira como atleta, mas a de técnico de futebol ela é totalmente diferente. Então, você precisa apanhar um pouco, errar um pouco, para que você, quando alcançar um estágio de treinar um clube das dimensões do Inter, aí você precisa chegar já preparado. Bolívar, tu como treinador, como tu imagina um treinamento numa possível volta ao Vila Nova? Como é que tu organizaria um treinamento pensando nos teus atletas? Então, Duda, como está sendo pedido, né, para ter o distanciamento dos atletas de 2 metros, colocar, na verdade, os atletas em 2 campos, né, e o Vila Nova tem essa estrutura física para poder fazer isso, porque tem um centro de treinamento com 3 campos, um ao lado do outro. Claro que fisicamente você consegue trabalhar muito bem, né? Eu digo, nesse período, dessa maneira que está sendo pedida, com as devidas precauções que a gente precisa tomar, mas a partir do momento que começar a trabalhos técnicos, trabalhos táticos, a gente vai ter que improvisar bastante, porque a gente sabe o quanto é difícil você tá com todos os atletas espalhados pelos 3 campos, na verdade, né? Para poder ter tudo aquilo que você almeja, né? Porque fisicamente é uma coisa e a gente vai partir de uma pré-temporada, como todos os clubes vão fazer, e a gente sabe que é necessário essa parte física, mas a partir do momento que tiver parte técnica e tática, onde você precisa mesmo começar a dar um molde para a sua equipe, você precisa ter essa aproximação. Então a gente vai ter que ter todo um cuidado, toda uma técnica aí para que a gente possa tá respeitando essas normas que estão pedindo para que a gente possa ter uma equipe aí ideal. Ô, Bolívar, a distância tem como passar, por exemplo, parte tática
com vídeo, com desenho, com aquele tactical pad, alguma coisa assim? Tem como? O jogador consegue compreender isso? Tu consegue passar isso para os caras ou é só no campo mesmo? Não, consegue. Até porque quando eu estive lá, eu já estava 25 dias, né? E a equipe ela já estava tomando uma forma bacana, tática dentro de campo, né? Na competição. Então, a maioria dos jogadores, todos eles permaneceram, né? Então, você mostrando com vídeo, principalmente no início, e aquela ideia que eu tenho de equipe, claro que o vídeo ele acaba ajudando muito. Isso depois na prática fica um pouco mais difícil, né? Porque você precisa colocar esses jogadores próximos. Tem como tu fazer treinamentos táticos invisíveis, né? Que você coloca uma equipe só dentro de um campo e acaba fazendo movimentos aí só com a bola e sem adversário. Então a gente vai ter que estar trabalhando aí também dessa maneira. Bolívar, tu conseguiu atingir o objetivo lá no Brasil de Pelotas, que é de manter o time ali mais um ano, né, na Série B, mas acabou saindo. O que aconteceu, cara, para que não houvesse uma conversa para renovação? O que estava rolando nos bastidores lá? A gente teve uma conversa antes da competição acabar, que a partir do momento que conseguisse o objetivo da permanência na Série B, a gente iria conversar, ver para poder fazer o planejamento para 2020 e o clube está numa situação financeira bem complicada, né? Então, eu acabei passando para o presidente algumas situações de atletas que a gente precisaria contar para 2020, até porque a gente precisaria fazer um bom campeonato gaúcho, porque o último ano ele foi muito ruim, o Brasil brigou até o final para não cair no campeonato estadual, e a diretoria acabou passando e que ia ter um orçamento e uma folha muito baixa, né, para poder trabalhar. Então fica muito difícil você ter que fazer um trabalho no mesmo nível que a gente fez, que conseguimos ter tempo para poder fazer esse trabalho, mas o campeonato estadual ele não te dá esse tempo, né? Uhum. Ele é muito curto, você acaba de repente perdendo uma ou duas partidas, na verdade tudo aquilo que você fez no ano anterior ia por água abaixo, então eu acabei esperando para ver, porque eu tinha conseguido alcançar a meta, né, da permanência do clube, que era muito importante para o clube para esse ano, e esperando uma nova oportunidade. Foi o que aconteceu, né? O Vila Nova é uma equipe de muita tradição, uma equipe que caiu de série, mas é uma das candidatas aí para subir para a Série B novamente. Sim, só mandar um abraço para Augusto dos Santos, que foi ele que mandou essa pergunta aí, ali na nossa live, Bolívar, tem mais de 1.400 pessoas nos assistindo, não, 1.300 agora nos assistindo, galera pode acompanhar por ali esses rostinhos bonitos, inclusive Vossa Senhoria com uma camiseta do Internacional ali, certo? Show. Ô Bolivão, deixa eu te perguntar uma coisa, procurar jogadores, garimpar jogadores num nível de Inter, Grêmio, Palmeiras é fácil, a gente consegue ter acesso. É muito simples, tu pesquisa, até eles estão, né, eles explodem na nossa tela. Como se garimpar jogadores que podem mudar uma tática, um jogo, uma estratégia no nível do Vila Nova, que é um nível, como tu disseste, numa série inferior? Como é que tu garimpa qualidade? A gente, na verdade, toda a competição que a gente disputa, né, eu tenho na minha comissão o Patrício, que vocês conhecem muito bem, e o Jefferson, que é o nosso analista de desempenho, né. Então, todo atleta que atua contra a gente e atua bem, e a gente acaba mapeando esse atleta durante a competição toda, não o jogo contra a gente, né, mas quando chama atenção numa partida, a gente começa já a mapear e já pensa para o próximo ano, né? Então, são jogadores por cada posição que a gente pretende contar com o atleta para o próximo ano, ou no mesmo clube, ou num clube novo que a gente vai ser contratado, a gente já tem um mapeamento desses atletas, né? E a gente vai mantendo o contato depois, nosso próprio analista, para que você tenha uma base, né? Para não esperar chegar no próximo ano e você ter que correr atrás de alguma determinada posição aí. Então, a gente vai mapeando de 3 a 4 jogadores por posição durante uma temporada toda, para que no ano seguinte, se a gente for permanecer ou não, a gente já tem uma base de saber qual que é a função, característica desse atleta, para que possa encaixar no nosso modelo de jogo.
Mas tu Esse tá mapeamento desempregado, tu segue de olho no cara. Depois Exatamente. do Divério, tá? Tem- Só essa... Tem que continuar acompanhando, exatamente, você precisa acompanhar, e daqui a pouco o atleta pode não estar mais atuando, e aí você liga para o técnico, na verdade, quando terminar a temporada, perguntar o porquê que não estava mais atuando, porque esse é o melhor feedback que você pode ter de um atleta, né? Você falar com o próprio técnico com quem ele trabalhou, para que você possa querer contar com ele ou não. O Divério vai fazer uma pergunta ou eu posso fazer uma cabeluda aqui? Vai, Divério. Não, é só saber como é que funciona esse mapeamento, mas o Bolívar já deu um indício de como é a conversa, enfim, vai na cabeluda, que é sempre bom. General Bolívar, um dos homens que mais deu dedadas em atacantes por aí. Durante o jogo, né, Bolívar? Entendeu? Quero saber se tu ensina pro teus zagueiros a famosa picada do escorpião. Ah, essa é boa. Essa é boa, Adams. Com certeza. Eu sempre explico para eles, né? Eu falo para os jogadores. É muito difícil um árbitro dar cartão logo no primeiro lance, né? Então eu negociava com o Índio, mas o Índio sempre levava cartão. Então o primeiro O lance, português o mais primeiro- claro impossível. O primeiro lance, a picada do escorpião, ela vem porque a picada do escorpião, para quem não conhece, ela começa, ela é dolorida, mas ela, com o passar do tempo, até matar, né? Ela vai minando o cara. Então ele vai passar 90 minutos passando assim uns 15, 20 dolorido o jogo todo. Então essa é a famosa. Mas como é que eu é, ensino Bolívar? pro atleta. É uma que pega a bola junto? Como é que é exatamente isso, assim? Porque a gente Essa vê que todos os zagueiros têm isso aí. Tu vai pegar no YouTube aí. Pô, o até os Jeromel que a gente- deu a picada do escorpião no Cristiano D'Ale- Ronaldo na arrancada No D'Ale lá. Santo. Ah, é verdade. Essa aí, aquela lá foi a clássica picada do escorpião. É No isso comecinho aí. do jogo, ele não tomou amarelo, né? Não Não tomou amarelo. Era final de Mundial e não tomou amarelo. É isso aí, é isso aí. Essa é quase mais bola do que tendão. Pega tendão, tornozelo, a bolinha do tornozelo, aquela que é dolorida, né? Essa que tu pega. E como é, quem te ensinou isso aí? Ah, Obviamente não, que tu aprendeu isso aí apanhando, né, Bolívar? Não, isso apanhando, cara, porque quando eu era muito jovem, jogava no Amador lá em Santa Cruz, né? No futebol no interior lá. E aí meu pai e os caras montaram um time de ex-profissionais lá e eu tava junto na barca. E Sabe aí, quando apanhava muito, eu olhava lá pra trás e falava, ó, o velho tá lá atrás, o bicho vai pegar lá. Então, aí os caras pegavam e me batiam e eu vou. E comecei a guardar aquilo ali. Aí depois comecei a descontar. Ô, nos outros Bolivão, aí por aí. Algum atacante bateu em ti, tipo, o contrário, né? O zagueiro geralmente O dá no atacante. Pelé Algum dando atacante aquele deu em ti? cotovelaço contra o Uruguai na Copa de Isso. 70, sabe? Aquela devolução do Pelé. Tu Cara, apanhou já? história aí. não tive esse prazer, cara. Graças a Deus não tive esse prazer aí. Mas tem caras que são da tua geração que eram chatos, tipo assim, cara de contato mesmo na área, tipo o Fred, até um Ricardo Oliveira, são caras que vão pro embate mesmo, assim, eles vão pro O campo. Imperador, cara. Esses caras adianta Imperador. bater, Bolívar? Esses monstros aí, adianta bater? Como é que é a tática contra eles? A tática, eu sempre falo, né? Atacante que vinha jogar contra mim, na verdade, quando vinha puxando muito o assunto, eu já sabia. Eu falei assim, ó, esse tá com medo. Então eu ficava bem tranquilo. E aí, esses outros aí, o Kleber Gladiador é outro que a gente tinha uma amizade incrível jogando. Amizade incrível. A gente até Falou negociava, ontem falei assim, conosco ó, aqui. ô Gladiador, eu dou uma e aí na outra ali eu alivio. Eu dou uma e na outra eu alivio. E aí indo, cara, com esses caras. O É Ricardo Oliveira, inacreditável. Ó. o Ricardo Oliveira era um que nas duas decisões, 2006 e 2010, Ah, é. a gente dava, quando ele queria xingar nós olhava e o índio pra ele assim, ó, tu é pastor, não pode falar. Aí queria xingar a gente, não pode. Queria falar palavrão, entendeu? Não pode falar palavrão. O pastor pegou 2 chinelão pela frente e acabou a brincadeira. Ô, meu, mas o Luiz Fabiano é um que batia em zagueiro. O Mas- Imperador também. Não, mas esses caras, tipo assim, eles respeitavam, entendeu? Não era aqueles caras abusados. É a mesma situação que eu falo pra vocês de quando a gente teve o enfrentamento da final da Copa do Brasil, que a gente perdeu. Eu não joguei o primeiro jogo, tá? Contra o Fenômeno. Uhum. E o segundo eu joguei aqui, que a gente acabou empatando em 2-2 e perdendo o título. Cara, era um cara que tu tinha admiração. Esse tipo desses jogadores assim,
Tu bate, tu chega firme, mas são caras que mesmo você batendo neles, são caras que não vão reclamar. Não vão reclamar. Os bons são aqueles que você bate e reclama, porque daí aí você pode ficar batendo o tempo todo. Eu tô vendo eu tô vendo a série do Jordan, né? E o Jordan apanhou e não falava uma vírgula pro adversário. Quieto, pegava a bola. É do caralho lá. O foco era tão grande, né? Em fazer a cesta, em proteger ou fazer. Não, e ele chegou uma hora, Potter, que Mas o Pelé é a mesma coisa. O Messi é assim. O Cristiano Ronaldo também é assim. Tirando nos clássicos, né? O clássico contra o Real Madrid, sim, aí tem coisa até pessoal. O próprio Ronaldo, cara. O Ronaldo chega magrinho na Europa e os caras vão trabalhando a musculatura dele até que uma hora arrebenta, né? Exatamente. Mas era muita porrada. Bolívar, tem algum cara que tu se espelha, assim, algum treinador de hoje ou de ontem, assim, que tu se espelha? O que seria o Bolívar treinador? É um amontoado de quais figuras? No Minotauro. Não, cara, eu sempre falo nas minhas entrevistas, e essa é uma das perguntas que me fazem muito, né? Eu sempre fui um cara que tem que agradecer a Deus pelos técnicos com quem eu trabalhei, cara. Tudo aquilo que eu achava de errado, entendeu? Dos técnicos, tamo aí, tô falando de Tite, Mano Menezes, porque os caras erram também, né? Eu digo em atitudes do dia a dia que pra mim conta muito, né? O relacionamento, o vestiário. Então, tanto Tite, Mano, Rotti, Falcão, Abel, Muricy, Roger. Então, esses caras, cara, Oswaldo de Oliveira, cada um tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de conduzir vestiário, a sua maneira de dentro de campo mudar uma substituição. Tá, e os que estão hoje trabalhando no Bolívar, que tu não tem a trabalhar como jogador, mas tu olha assim, tem alguém que tu gosta do estilo... Sabe? O cara não precisa necessariamente ter trabalhado com eles, assim. Cara, eu gosto muito. Se a gente for pegar, assim, um parecido, cara, em algumas maneiras, tipo, um cara que consegue ser paizão como o Abel, mas um cara que tem a linha do Muricy de trabalhar, entendeu? Quando tem que chamar atenção, um cara mais duro, mas eu consigo fazer esses dois lados aí. Ótimo. Por isso tu projeta algo, e eu não tô dizendo que não é grande, né? Tu já passou por clubes tradicionalíssimos do futebol brasileiro. Pô, o Brasil de Pelotas é muito tradicional, o Vila Nova igualmente. Mas há um projeto em termos de 3, 5, 8 anos num clube de Série A, tô falando agora série. Duda, eu coloquei uma meta que em 5 anos eu quero estar num clube de Série A, cara. Em 5 anos. Eu calculo mais ou menos pelo tempo que eu tô agora, de 2 anos em 6 clubes, né? De daqui a pouco, mais 3 anos aí treinando, vão ser 12, praticamente uns 15 clubes, cara, em 5 anos mais ou menos. Em 5 anos poder atingir um clube aí de Série A. A gente entrevistou o Muricy há pouco tempo pegaria aqui. Casca suficiente, então. O Muricy foi jogador de futebol, assim como o Bolívar, jogava numa posição um pouquinho mais pra frente que o Bolívar. Ele jogou no São Paulo a maior parte da vida dele. E a carreira dele, a gente relembrou a carreira do Muricy. O Muricy, cara, ele teve... O problema de saúde dele afasta ele da seleção brasileira, né? De alguma maneira, né? Ele teve até chance e não quis romper um contrato com o Fluminense. Mas os 2 times que ele passou antes do Inter, com sucesso, foram Náutico e Figueirense. E ele foi vitorioso, né, nesses 2 times. Eu não sei se teve algum clube antes como treinador. Eu imagino que tenha tido algum time menor que Fluminense, desculpa, que Figueirense e que Náutico. Mas em 2002 o Brasil ganhava de manhã a Copa do Mundo e o Náutico ganhava um Pernambucano à tarde com o Muricy. Né? E aí ele chega no Inter, Bolívar, tu tava ali já, né? E aí ele revoluciona o Inter. Ali que começa o processo de revolução. Ali que começa a Libertadores América de 2006. É com o Muricy, com aquela virada, naquele Granal. Tu tava naquele Granal no Olímpico, naquela virada 2-1? Sim. Era tu e o Vinícius, então, a zaga? Isso. Ou tu tava na lateral naquele jogo? Não me lembro. Agora não me lembro. Mas eu tava nesse jogo, sim. Mas ali é uma virada. Como pro torcedor do Inter, a gente começa a ver que algo vai pintar. O Inter começa de novo a pelear, né? Perde aquele 5-0 pro São Caetano lá na última rodada e não vai pra Libertadores um ano. No outro ano vai ganhar o Brasileirão e tem um asterisco do STJD, do Edilson, do Sveiter e de tudo mais, né? O Bolívar tava naquele grupo. E 2006 é 2006, né, cara? O ano do Mundial e da Libertadores. Mas tudo começa com o Muricy. Pra mim é um grande exemplo. E depois daquilo ali ele ganha no São Paulo, ele ganha no Fluminense, ele ganha no Santos. Ele ganha em todos os times que ele passa. E aí tem um problema médico que ele para, né?
A gente tem um exemplo aí. A gente tem um exemplo do Thiago Nunes, cara. Eu fiz o curso lá da CBF com ele lá. Um cara fantástico, uma pessoa fantástica. Esse cara tem mais de 20 clubes para poder chegar ao Atlético Paranaense, cara. É um cara com uma larga pelo Veranópolis aqui em clubes menores, né? Do Acre ao Inter de Santa Maria. Isso na época dos barracos de pau lá na pedreira, ninguém olhava pra mim, né? Assim, ninguém lembra disso, né? Ninguém lembra. Alguém que tem mais alguma pergunta uma que a gente última. precisava entregar? Uma Então última, vamos lá. porque eu acho que ele pode ser curto e grosso, ou se também tem um minutinho. Diego Nunes pergunta na live, Bolívar, tu aceitaria um convite do Grêmio para ser treinador? Cara, aceitaria, até porque eu sou profissional e a minha comissão técnica tem um dos caras que foi ídolo, na verdade, em toda a história da Batalha dos Aflitos, né? E eu sempre fui um cara que respeitei muito. Passou pela base do Grêmio, cara. Passei pela base e sempre não é novidade, fui muito respeitado pelo torcedor gremista quando me encontra, cara. Então, sem dúvida nenhuma, claro que a história que eu tenho no Inter, ela é muito marcante, mas a gente é profissional e sabe que se surgir uma oportunidade para treinar, sem dúvida nenhuma. O Bolívar faria um movimento parecido com o que fez Cláudio Duarte, né? Valdir Espinosa, exatamente. Mas o Cláudio Duarte, pra mim, eu acho que é o cara que... o Claudião tava naquele time da década de 70 lá e depois foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. Em 89. Quando o cara vira é outra profissão, né? Exceto, tipo assim, Renato Portaluppi, que é uma bandeira, uma estátua. Coisas assim muito grandes, né? Se o D'Alessandro virar treinador, dificilmente ele treina no Grêmio. Coisas assim. Agora o Bolívar passou pela base do Grêmio. Deles, né, na carreira também. É diferente do caso do Bolívar. Sim. Isso. Bolivão, muito obrigado, tá, cara? Sempre bom trocar ideia contigo. A gente te tem aí muito próximo pelos nossos grupos e tal, mas é muito bom ver, acho que eu falo por todos, o teu crescimento como treinador, cara. A gente tá muito ansioso para ver como é que vai ser a tua trajetória pra gente poder em breve te ver no Inter aí, ou Duda, quem sabe até no Grêmio, né? O Bolívar não lembra, mas quando ele começar a ganhar em time grande, nós vamos lembrar. A primeira partida do Bolívar como treinador foi no Beira-Rio, comandando a equipe da Atlântida. Exatamente. Diverto não tava lá, Diverto. Ele pegou... o Arthur Guber, ele não sabia chutar bola. Ele botou ao lado do Bolívar e falou assim, ó... Tu e o Pedrão vão fazer tudo que eu mando. 2-0 pra gente. Muito, cara. O Arthur jogou muito. Isso que ele tem um corpo de um K-Sedan, né? 1.0 de motor e um baita bagageiro. Não, fora isso, o Adas, um monte de perna de pau. Cara, o time fechado. Não, ele me mandava também no meio campo, Duda, vai ali, faz isso aqui. Parou aí, Potter parou aí. Cerca ele. Não sai dele. Tipo assim, ele foi comandando. Aí tu consegue entender, sério mesmo, cara, pra mim, eu tô falando muito sério disso aí. Parece uma brincadeira, mas tu consegue ver o que é uma liderança dentro do campo. Ele sabe exatamente o que tá acontecendo em todos os cantos. Ele falava, não vai. E tu não ia, dava certo. Sabe? Então ali começou a carreira de Bolívar como treinador. A tua primeira equipe foi a equipe da Atlântida. Da Atlântida, boa. Bem lembrado, Potter. Bota isso no teu currículo. Vou botar até no Wikipedia lá pra ti agora. Boa. Bolivão, um beijo no coração, tá, meu? Fica bem aí. Boa sorte e bom retorno quando tu tiver que voltar lá. Valeu, um abraço em todos aí. Prazer falar com vocês aí. Junto, irmão. Abraço, Bolívar.